Vamos lá, quinto ano. Continuando com números decimais maiores do que 1, página 155. Outro indicador social dos países é a esperança de vida ao nascer, que mostra o tempo médio de vida das pessoas de um determinado país, conforme as condições de vida da população. Observe na tabela a seguir a esperança de vida ao nascer de alguns países. Então, no Brasil, qual é a esperança de vida ao nascer? De 74,3 anos. Já no Japão, 85,5 anos. Isso foi estudado em 2018. Observe que os números apresentados na tabela anterior apresentam algarismos diferentes de zero antes e depois da vírgula. O número 85,5, por exemplo, representa a esperança de vida ao nascer no Japão. Esse número também é um número na forma decimal, mas apresenta uma parte inteira diferente de zero. A parte inteira e a parte decimal desse número estão separadas pela vírgula. Observe. 85,5, sendo 85 a parte inteira e 5 a parte decimal. Então, ou seja, números decimais sempre eles vão estar acompanhados de vírgula. Lembrando que antes da vírgula tem a parte inteira e após a vírgula a parte decimal. Então, vamos colocar em prática. Exercício 6. Conforme a tabela, em 2018, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74,3 anos. Responda, letra A. Qual é a parte inteira do número 74,3? Então, a parte inteira está antes da vírgula. Portanto, o número que está antes é o 74. Letra B. Qual é a parte decimal do número 74,3? Então, a parte decimal é após a vírgula. Então, é o número 0,3. Ok? Página 156. Exercício 7. Complete o quadro a seguir com a parte inteira e a parte decimal dos números indicados. Então, primeiro, 2,36. Parte inteira 2, parte decimal 0,36. 17,5, parte inteira 17, parte decimal 0,5. 129,84, parte inteira 129, parte decimal 0,84. 102,201, parte inteira 102, parte decimal 0,201. 4,006, parte inteira 4, parte decimal 0,006. Você sabia? Em alguns países, para separar a parte inteira da parte decimal de um número escrito na forma decimal, utiliza-se o ponto ao invés de vírgula, por exemplo. 3,6 corresponde a 3,6. Os algarismos antes do ponto representam a parte inteira e os que aparecem depois do ponto representam a parte decimal. Por isso, quando utilizarmos a calculadora para escrever um número na forma decimal, devemos pressionar o ponto e não a vírgula. Página 157. Exercício 8. Descubra o que se pede. Usando a calculadora, lembre-se que, para descobrir quanto é 1/10 de uma quantidade, a dividimos por 10. 1/100 de uma quantidade, a dividimos por 100. E 1/1000 de uma quantidade, a dividimos por 1000. Então, a letra A. 1/10 de 6. Então, vocês vão fazer o seguinte: 6 dividido por 10, que eu obtenho 0,6. B, 1/10 de 8. Então, eu vou pegar 8 e dividir por 10, que eu obtenho 0,8. C, 1/100 de 7. É 0,07, porque eu vou pegar o 7 e dividir por 100. Letra D, 1/100 de 5 é 0,05, ou seja, eu peguei o 5 e dividi por 100. E 1/1000 de 3 é 0,003. Como que eu cheguei nesse resultado? Peguei o 3 e dividi por 1000.
E a letrinha F, 1 milésimo de 4 é 0,004, porque eu peguei o 4 e dividi por 1000, ok, galera? Comparação de números na forma decimal, página 157. Em unidades anteriores, conhecemos algumas ordens inteiras do sistema de numeração decimal. Então, recordando, sempre eu vou começar da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, que pertence à primeira classe, que é a classe das unidades simples. Depois, prosseguindo, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que corresponde à segunda classe, que é dos milhares, e assim por diante. A unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar são ordens inteiras de um número, mas podemos ampliar o sistema de numeração decimal colocando a vírgula e acrescentando novas ordens à direita da vírgula, como décimos, centésimos e milésimos. Observe a seguir o número 24,563, representado no quadro de ordens. Então, olha só, na dezena eu tenho o algarismo 2, na unidade o algarismo 4, a vírgula após a vírgula, a primeira casinha decimal, 5, que corresponde a décimos, a segunda casinha decimal, centésimos, que corresponde ao algarismo 6, e a terceira casa decimal, os milésimos, que corresponde ao algarismo 3. Página 158. Observe como podemos comparar dois números decimais analisando alguns casos. O primeiro caso é quando dois números na forma decimal têm partes inteiras diferentes. O maior número é sempre o que tem a maior parte inteira, como por exemplo, 45,99 vai ser menor que 48,21. Por quê? O 45 é menor que o 48, que faz parte da parte inteira, ok? E 45 é diferente de 48. Então, portanto, como 45 é menor do que 48, podemos concluir que 45,99 é menor que 48,21. Já o segundo caso é quando dois números na forma decimal têm partes inteiras iguais. O maior número é sempre o que tem a maior parte decimal. Então, comparando, nós temos 55,78 e 55,95. As partes inteiras são iguais, então nós vamos comparar as partes decimais. 0,78 vai ser menor que 0,95. Assim como 78 centésimos é menor do que 95 centésimos, podemos concluir que 55,78 é menor que 55,95, ok? Então, agora vamos pôr em prática. Exercício 9. Compare os números na forma decimal usando os símbolos menor do que ou maior do que. Letrinha A. 5,84 e 9,65. Eu tenho que prestar atenção. As partes inteiras são diferentes? Sim, então eu começo comparando por elas. 5 é menor que 9, portanto, 5,84 vai ser menor que 9,65. A letra B, eu tenho 43,79 e 45,88. As partes inteiras são diferentes, então eu vou comparar os números que pertencem a elas. 43 é menor que 45, logo 43,79 vai ser menor que 45,88. Letra C. 75,86 e 75,49. Aqui as partes inteiras já são iguais, então eu vou comparar as partes decimais. Então eu tenho que comparar 0,86 é maior que 0,49. Portanto, 75,86 vai ser maior que 75,49. E a letra D, 92,893
e 92,825. As partes inteiras são iguais, 92. Então, nós temos que comparar as partes decimais. 893 milésimos com 825 milésimos. Comparando, 893 vai ser maior que 825, portanto, 92,893 é maior que 92,825, ok? Exercício 10. Qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Austrália, 82,4 anos. Chile, 79,1 anos. Portanto, qual vai ser o maior? A Austrália, pois 82,4 é maior que 79,1. Página 159. Comparação de números com quantidades diferentes de casas decimais. Então, nos números escritos na forma decimal, acrescentando ou suprindo zeros à direita da parte decimal, o número não se altera. Observe o exemplo: 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Veja a representação desse número no quadro de ordens. Então, vocês podem perceber que o número ele vai ser sempre o mesmo, ele não vai alterar. Então, portanto, 5 décimos é igual a 50 centésimos, que é igual a 500 milésimos, ok? Então, vamos lá. Exercício 12. Vamos ver se vocês entenderam que eles não vão se alterar quando isso ocorrer. 25 décimos do quadro A e 50 centésimos do quadro B. Então, a letrinha A. Eu tenho quantas divisões? 10. De 10, eu vou pintar apenas 5. A letra B, eu tenho 100 quadradinhos de 100, eu vou pintar 50, que é a metade. Note que a parte pintada do quadro A é equivalente à parte pintada do quadro B. Por esse motivo, dizemos que 0,5 é igual a 0,50, ou seja, 5 décimos é igual a 50 centésimos. Pessoal, agora na página 160, nós vamos estudar mais alguns exemplos de comparação de números decimais, cuja parte decimal é diferente. Então, vamos lá. Para comparar os números 48,75 e 48,9, podemos igualar a quantidade de algarismos após a vírgula, acrescentando zeros. Então, isso é muito importante e ajuda. Então, nós devemos sempre igualar o número de algarismos após a vírgula, acrescentando o zero. Então, olha como que fica, 48,75 e 48,90. 48, que é a parte inteira, são iguais. Então, nós vamos comparar as partes decimais. 0,75, ele vai ser menor que 0,90, né? Então, assim como 90 centésimos é maior do que 75 centésimos, temos que 48,75 é menor que 48,90. Olha um outro exemplo. Para comparar os números 25 e 25,3, podemos igualar a quantidade de algarismos após a vírgula, acrescentando zeros também. Então, como que ficaria? O 25 é um número inteiro, então ele tem a vírgula, tá no finalzinho do número, tá? Então, eu vou colocar 25,0 e comparar com 25,3, né? Assim, nós conseguimos chegar à conclusão de que 0 décimos é menor do que 3 décimos. Então, temos que 25,0 é menor que 25,3, ok? Então, vamos verificar se vocês entenderam como que nós devemos comparar os números decimais. Exercício 13. Compare os números na forma decimal usando os símbolos menor do que ou maior do que. Letra A, 321,2, comparando ao número 99,899. Então, eu vou olhar a parte inteira primeiro dos números. O primeiro tem 321 e já o segundo 99. Conclui-se que 321,2 é maior que 99,899.
Letra B, 78,09 e 89,1. As partes inteiras também são diferentes. Então, 78 é menor que 89. Logo, 78,09 vai ser menor que 89,1. A letra C, 56,9 comparando com 56,09. As partes inteiras são iguais. Porém, a parte decimal eu tenho no primeiro número 0,9 e no segundo eu tenho 0,09, ou seja, o primeiro é igual a 56,9 décimos, já o segundo é 56,9 centésimos. Portanto, 56,9 décimos é maior que 56,9 centésimos. A letra D, 85,7 comparando a 85,07. As partes inteiras são iguais, vamos analisar as partes decimais. 7 décimos é maior que 7 centésimos, logo 85,7 é maior que 85,07. Exercício 14. Qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? O Canadá, 82 anos. A Coreia do Sul, 82,5 anos. Portanto, comparando, a Coreia do Sul, ela tem a maior esperança de vida ao nascer, pois 82,50 é maior que 82 inteiros, ok? Bom, pessoal, e como que nós fazemos a leitura de números na forma decimal? Então, acompanhando comigo na página 161. Na leitura de um número na forma decimal, devemos primeiro ler a parte inteira do número e em seguida a parte decimal. A leitura da parte decimal do número deve ser realizada conforme a posição que o último algarismo ocupa. Então, nós vamos ler décimos quando o número na forma decimal tiver apenas um algarismo após a vírgula. Por gentileza, grifem. Então, olha o exemplo. 5,8. A parte inteira é o número 5. Então, eu leio 5 inteiros. E a parte decimal é 8. Nós vamos ler 8 décimos. Então, como que ficaria a leitura completa? 5 inteiros e 8 décimos. Já quando for centésimos, é quando o número na forma decimal tiver 2 algarismos após a vírgula, como por exemplo, 5 inteiros e 8 centésimos. Milésimos, vou ler quando o número na forma decimal tiver 3 algarismos após a vírgula. Por exemplo, 5 inteiros e 8 milésimos, pois após a vírgula nós temos 3 casinhas. Então, recapitulando, eu vou ler décimos quando eu tiver apenas uma casinha após a vírgula. Eu vou ler centésimos quando eu tiver 2 casinhas após a vírgula. E milésimos quando eu tiver 3 casinhas após a vírgula. Muita atenção! Caso a parte inteira do número na forma decimal for 0, lemos somente a parte decimal. Então, ficaria como? Se o número tem 2 casinhas decimais, eu vou ler 8 centésimos. Se o número tiver 3 casinhas decimais, por exemplo, 0,05, eu vou ler 5 milésimos. E se o número tiver uma casinha decimal, por exemplo, 0,2, eu vou ler 2 décimos, ok? Então, vamos colocar em prática. Página 162, exercício 15. Escreva como se lê o número do quadro a seguir. Moçambique, 54,1 anos, que é a esperança de vida ao nascer. Então, como que nós lemos? 54 inteiros e 1 décimo. Exercício 16. Compare o quadro com a afirmação de Marcelo. Jamaica tem 74,5 anos de esperança de vida ao nascer. Então, olha a comparação de Marcelo, olha a afirmação que o Marcelo fez. A esperança de vida ao nascer da Jamaica é de 74 anos e meio.
A afirmação de Marcelo está correta? Por quê? Sim, pois 10 décimos corresponde ao inteiro e 5 décimos corresponde à metade de 10 décimos, ok? Então, galera, para a próxima aula, eu gostaria que vocês estudassem e resolvessem as páginas 163 a 169. Vocês irão estudar os números na forma decimal e as frações na reta numérica. Como que nós localizamos esses números na reta numérica? Então, até deixo aí um desafio para vocês. Prestem atenção. Observe a reta numérica e lê o diálogo entre Marta e Luiz. Então, observando, é uma reta que vai de 10 a 15, ou seja, um pedaço da reta. A Marta, ela está dizendo o seguinte: eu acho que a seta aponta para 12,5. Já o Luiz falou o seguinte: não, a seta aponta para 12,05. Quem terá razão, galera? E por quê? Eu gostaria que vocês pensassem e me respondessem na próxima aula. Bons estudos e um beijinho!